Oi, gente. Meu nome é Patrícia Cipriano Seixas, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu estou começando uma série de vídeos sobre psicologia, funcionamento psíquico, mental, porque eu acredito que seja importantíssimo, fundamental para todas as pessoas entenderem um pouco melhor de psicologia, para que o nosso mundo melhore, ou no mínimo para que todas as decisões que sejam tomadas sejam mais conscientes do que inconscientes. Sim, eu parto do pressuposto de que o ser humano, enquanto psique, ele tem uma parte que é consciente e uma outra parte que é inconsciente. Quanto menos o indivíduo se conhecer, mais inconscientes serão suas atitudes, suas posturas, suas falas, suas decisões. Até aí, isso por si só não seria um grande problema, caso o inconsciente não fosse, para a maioria de nós, um enorme desconhecido. Então, é como se você soubesse por que você está tomando determinada decisão, quando na verdade você não faz a menor ideia. Você pode racionalizar, você pode buscar explicações espirituais, você pode culpar os outros pelas suas atitudes, mas assim, em geral, 99% das vezes o que você faz é motivado por você mesmo. Só que você não sabe disso, né? Então, a minha proposta para que nós reflitamos é que o mundo está o caos que está porque nós não nos conhecemos, porque o ser humano não conhece a si mesmo. E nós não somos assim tão diferentes um do outro, e para justificar um ataque, por exemplo, ao nosso vizinho, partindo do pressuposto de que ele é totalmente mau e totalmente diferente da gente. Pelo contrário, né, nós somos todos muito mais parecidos e semelhantes do que nós imaginamos, né? A diferença é uma conquista, ela não é natural. Ela pode ser produzida, promovida, conquistada. Agora, naturalmente você vai ser apenas um efeito do seu inconsciente, né? E isso é lamentável, porque no nosso inconsciente existem coisas maravilhosas, é onde estão todos os nossos potenciais, porém nem todos os nossos potenciais são bons no sentido de levar o outro em consideração ou até mesmo o nosso melhor interesse. Então, no nosso inconsciente também existem instintos e desejos, muitas vezes inomeáveis. E nós estamos à mercê dele, para o bom e para o mal, quando nós não o conhecemos. E como o nosso vizinho tem praticamente o mesmo psiquismo que nós, com a diferença de que ele desenvolveu mais alguns potenciais do que outros, ele teve algumas vivências diferentes das nossas, e basicamente já nasceu com características diferentes das nossas, mas assim, em potencial, em semente, as nossas mentes, o nosso psiquismo é muito parecido. Então, a proposta é: conheça mais a você mesmo, que você vai entender melhor o seu próximo. Não entender num sentido paternalista e condescendente de aceitar tudo que venha do próximo, né? Mas também não num sentido condescendente de aceitar tudo que venha de você mesmo. A justificativa, eu fiz isso porque eu sou assim, não explica nada. É como quando você briga com o seu pai porque ele quer que você faça algo e você pergunta por quê, ele simplesmente responde: porque eu sou seu pai. É uma resposta mais ou menos do mesmo nível. Se você fez algo, você tem que saber no seu íntimo por que você fez. E se você não sabe ainda, você tem que ir atrás de descobrir por que você fez A e por que você não fez B.
Se você não faz isso, você não vai aceitar a atitude dos outros. Você não vai tentar entender a atitude dos outros. E por que é tão importante entender a atitude do outro? Porque ninguém vive sozinho. Porque o outro tem exatamente as mesmas dores, os mesmos desejos, os mesmos medos que você. Não que você precise ser amigo de todo mundo, mas assim, é interessante mudar a ideia de que o monstro está lá fora, né? Porque na verdade o monstro está aí dentro, o monstro está aqui dentro. E o único jeito de se aproximar dele, no sentido de conhecê-lo e não de ser amiguinho, né, é olhar para dentro. Então você quer entender o outro, você quer entender porque o mundo está como está, comece por você mesmo. Você é a matéria-prima de que todos os seres humanos são feitos. E por isso eu acho a psicologia tão importante, né? Na minha opinião, ela deveria ser ensinada no ensino médio, não como aquele curso teórico enfadonho que os adolescentes vão detestar porque não vem aplicação prática no dia a dia, mas um curso de psicologia que fale realmente da dificuldade que é ser um ser humano, se tornar um ser humano, né? Da dificuldade que é a luta do dia a dia, mas não no sentido de ganhar o pão, não no sentido de ganhar dinheiro, mas no sentido de como se realizar nessa vida, né? Como, por exemplo, escapar do consumismo e ser feliz, né? Como escapar um pouco da idealização do amor romântico e ser uma pessoa realizada dentro de um relacionamento. Como escapar das ilusões em geral da vida, né? É isso que um adolescente precisa, né? E todos nós adultos, porque sempre temos uma parte na gente que se recusa a se desenvolver e continua querendo acreditar em príncipe encantado, lá no inconsciente, né? Continua querendo acreditar em príncipe encantado, em emprego dos deuses, né? Em uma situação praticamente de imortalidade, de sofrimento zero. O nosso inconsciente tem esse desejo, o meu, o seu, o nosso, todos. Então, quando eu falo em ilusão e a necessidade da gente se desiludir um pouco, né, de trazer isso um pouco para o adolescente, né, no sentido de que também ele não é santo e o outro não é demônio, nós temos santos e demônios dentro da gente, né, no sentido de que, ok, fantasia na vida, imaginação, criatividade, isso tudo é fundamental. Fundamental. Ilusão não. Ilusão te mantém paralisado. Ilusão traz uma crença de irrealidade, né? Não é nem de conquista, né? É uma questão, a ilusão passa pela coisa de merecimento. Se eu mereço, vai acontecer. Se eu mereço, se eu sou uma pessoa boa, naturalmente isso vai acontecer. Em primeiro lugar, ninguém é bom, né? Nem vai ser. Nós somos mais ou menos o que somos. Nós somos um animal racional. Vamos morrer animais, né? Não conheço ninguém, nenhum santo que tenha sido santificado em vida. Se você for santificado, você vai ser santificado no pós-mortem, né? Então, talvez a questão não seja exatamente ser bom, ou ser perfeito, ou ser merecedor, mas ser consciente e ser realizado. Porque quando você é consciente das tuas motivações e dos teus desejos, das suas frustrações, dos seus medos, você controla muito mais, você está muito mais em poder de você mesmo do que quando você está ao bel prazer das ilusões e dos desejos correndo soltos do inconsciente. A partir do momento que você vai se conscientizando sobre o que efetivamente está lá no teu íntimo,
Você, por exemplo, consegue pedir uma desculpa verdadeira, você consegue reparar um erro que você fez, você consegue transformar aspectos da sua vida que inconscientemente você não conseguiria. Uma pessoa que está ao bel prazer do próprio inconsciente, que está submetida ao próprio inconsciente, ela é um sintoma de si mesma. Ela não é dona de si mesma. Ela não é senhora de si. Obviamente o inconsciente sempre vai escapar um pouquinho à nossa tentativa de conscientizá-lo, né? Mas assim, quanto menos consciente você estiver, quanto menos em contato com o seu inconsciente você estiver, muito mais você vai ser apenas uma folha ao vento do seu próprio inconsciente. E não do mundo, não do governo, não da mídia. Quer dizer, muito antes do governo e da mídia, você vai ser uma folha ao vento do teu próprio inconsciente. Daquilo em você que você nem sequer sabe que faz parte de você mesmo. Então, a minha proposta de estudar psicologia com vocês é um investimento no ser humano, um investimento no autoconhecimento, um investimento naquilo que efetivamente pode fazer diferença nas nossas vidas. É um investimento na fantasia, na imaginação e na criatividade, mas não na ilusão, não no não saber, não no não querer saber, no ir empurrando com a barriga. Estar nas mãos do inconsciente é ir empurrando com a barriga a vida. Achar que tem todo o tempo do mundo para realizar o que for. Não, você não tem todo o tempo do mundo. E você vai envelhecer. E você não vai gostar de envelhecer se você não tiver conseguido um pouco de realização verdadeira na sua vida. Então, esse foi o primeiro vídeo. No próximo eu vou continuar falando sobre psicologia, essa foi apenas uma introdução. Vai ter indicações de livros. Por favor, perguntem, questionem, né? De preferência com educação, porque ninguém é de ferro. E é isso, por hoje é só, gente.